Neste tempo em que a pandemia do coronavírus se tornou o centro das atenções, o cotidiano das pessoas mudou radicalmente. O espaço acabou restrito às paredes das casas e apartamentos. Se antes não se encontrava tempo para aquela geral no guarda-roupa, no armário da cozinha ou na garagem de casa, por exemplo, essa pode ser a época ideal para realizar essas tarefas. E se sozinho é difícil, há um profissional que pode ajudar, o Personal Organize. Quer saber mais? Venha comigo em mais uma boa conversa. E a conversa de hoje é com a Gabriela Palumbo, ela que é Personal Organize, mas antes de começar a nossa conversa, eu gostaria que você deixasse o seu like no vídeo, clica nesse sininho, que assim que a gente publicar um vídeo novo, você vai receber a notificação. Gabriela, fala pra gente, é possível manter a vida organizada nesse período de pandemia? Sim, é muito possível, e eu vou dar várias dicas hoje. E fala pra gente dessa profissão Personal Organize, né? Uma pessoa para organizar, seja a questão da vida pessoal, profissional. Conta pra gente o que é isso. Tá, então, é uma profissão muito nova aqui no Brasil, né? Nos Estados Unidos é super comum, lá tem há 30 anos, e aqui no Brasil tem 10 anos somente, né? Então a gente vê muito o que está acontecendo lá e vai chegando para cá. Então tem muito a ver com o consumo, né, exagerado, e lá como eles estão, né, mais nesse sentido, mais avançados, né? Então a gente já vê a história lá acontecendo, então a gente já vai se preparando para isso, né? A nossa vida se torna um pouco caótica quando a gente consome demais, a gente vai acumulando objetos em casa e a gente não tem, a gente vai se perdendo nisso. E também tem muito a ver com o ritmo que principalmente as mulheres acumularam, né, de trabalho, essa independência financeira, essa independência do trabalho, que é excelente, mas por um outro lado a gente acumulou muita função e aí a gente não chega um ponto que a gente não dá conta. Então a profissional organizer veio para poder ajudar a gente a organizar o nosso dia a dia, né? Então quando a gente pergunta, né, por que a pessoa quer uma vida organizada? E aí vem uma pergunta bem profunda e de repente não é, as pessoas não imaginam assim, eu preciso de organização. Às vezes a pessoa acha que está tudo bem. E aí tem muita briga na família, tem muita coisa acontecendo. De repente, não consigo um emprego. Minha vida não dá certo, está tudo parado. E de repente é essa pedrinha no calcanhar que é a falta de organização. Então a Profissional Organize veio para facilitar o dia a dia, para poder trazer paz na família, para você poder curtir a casa. Porque uma casa organizada não é aquela capa de revista, né? Que você olha aquelas revistas, nossa, que linda, casa organizada. Organizado não é o arrumado. Não é não. É até isso que eu ia perguntar pra você, qual a diferença entre arrumar e organizar? Tá. Sabe quando a pessoa fica o tempo inteiro buscando, catando coisa em casa, arrumando, aqui, isso aqui tem que ficar aqui, agora tá fora do lugar. Então, essa é a arrumação. A gente quer tirar a tralha de vista, a bagunça de vista, só que a gente não organiza. A organização tem alguns métodos, você tem que categorizar, agrupar por semelhanças e guardar no local adequado. E o local adequado para a sua casa não vai ser o para a minha casa. Isso é muito personalizado, por isso a palavra Personal Organize, que é pessoal, para você, para sua família, vai funcionar desse jeito. Na minha casa talvez funcione de outro. Então, com esse olhar profissional, com esse olhar com técnicas e métodos, eu vou saber na sua casa qual o melhor lugar para você guardar cada coisa de acordo com a sua rotina, que assim você consegue curtir sua família, seu ambiente de descanso da melhor maneira possível, sem ficar catando coisa o tempo inteiro. Sem dúvida. Uma forma mais prática, né? Sim. Viabiliza a situação. E a gente conversa sobre isso porque agora, nesse período de pandemia, está sendo muito comum das pessoas em casa, com tempo um pouco mais flexível, né? Que o tempo sempre foi uma situação muito difícil para as pessoas e agora pode-se dizer que está com tempo de sobra dentro de casa. E muitas pessoas buscam aí organizar, arrumar as coisas de casa. E aí eu te falo, existe um método, uma forma mais eficaz para isso? Sim, primeiro a gente tem que entender o porquê que eu quero minha casa organizada. De repente é porque eu tenho meu filho adolescente, que eu estou brigando demais para que ele arrume a cama, para que ele faça as coisas que precisa fazer ajudando em casa. E então é essa briga, né? Eu costumo falar que é o ponto de estresse. Qual que é o seu ponto de estresse? É de repente o marido que deixa a toalha na cama molhada, esse é o seu ponto de estresse? Então aí eu vou descobrir qual que é o problema de cada família para poder dar uma solução criativa, uma solução simples, para que as coisas se mantenham no lugar certo, sem a gente precisar ficar nessa loucura, arrumando o tempo inteiro, essa rotina que escravize a família, né, no caso. E você falou dessa questão de agrupamento de semelhantes. Como que funciona isso na prática?
Tá, independente do lugar, do cômodo que você vai organizar, é importante que você agrupe. É como se, vamos de uma maneira bem didática, a gente tem que dar casinha para cada coisa da nossa casa. Então, por exemplo, se você vai arrumar o seu guarda-roupa, então a gente tem que ter uma casinha para as calças, uma casinha para as blusas. Isso pode ser prateleira, pode ser cabide, pode ser gaveta, não importa. Então, quando você contrata uma personal organizer, o que ela vai fazer? Vai tirar tudo do lugar, seja, vamos supor, no banheiro, seja no guarda-roupa, seja na cozinha. A gente vai tirar tudo, fazer uma triagem e categorizar. Então, talher com talher, panela com panela, né? E assim no guarda-roupa, calça com calça, blusa com blusa. Então a gente agrupa por semelhança para poder guardar da melhor forma possível. Na hora que fala isso, parece assim, Simples. Coisa simples, básica, mas na prática a gente se vê quando está procurando alguma peça de roupa, procurando algum objeto e não encontra. Sim, mas a pegadinha tá aí. Se você vai fazer sozinho, não é legal você tirar tudo do lugar, porque senão você vai se cansar. Aí você fala, não é para minha organização, isso nunca vai dar certo, eu nunca vou conseguir, e aí você se acomoda. Então, uma dica excelente, se você quer começar hoje a organizar a sua vida, comece com pouco. Então, todo dia você coloca no despertador do celular ou no relógio 15 minutos. Hoje eu vou organizar uma gaveta. Hoje eu vou organizar a gaveta de talher. Hoje eu vou organizar a prateleira de calça. Coloca 15 minutos e faça isso. Separa, categoriza, separa bonitinho. Calça com calça, blusa com blusa e coloca no lugar. Isso já é um começo. Aí depois, se você quiser buscar uma ajuda profissional, é excelente, mas já está de bom tamanho, né, dessa maneira. E a utilização de lista? Eu, por exemplo, eu tenho essa mania de tudo que eu faço uma listinha lá de papel, pelo menos na minha rotina diária ou dos meus planejamentos, eu sempre monto uma lista básica mesmo, pego um papel e anotar. Isso ajuda na organização? Muito. Excelente. A lista é uma grande companheira da organização. É muito importante porque senão fica sempre aquelas grandes promessas de virada de ano. Esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou ser organizada, esse ano eu vou fazer tal coisa. Só que aí a gente joga pro nosso cérebro assim, esse ano eu vou emagrecer, esse ano minha casa vai ficar arrumada. Só que não tem um detalhamento, não tem um prazo. Não coloca prazo, metas. Então quando você fala assim, hoje eu vou arrumar a minha gaveta de meias, amanhã eu vou fazer 10 polichinelos na minha sala. Então você coloca o que, onde e quando. E aí você faz um checklist quando você cumpriu. Então isso fica muito mais organizado, você consegue cumprir suas metas. E agora, Gabriela, com isso, quais os benefícios que isso pode trazer para a pessoa? Não só apenas da questão de viabilizar o tempo, né, da organização, mas também a questão psicológica. Tá, tem vários benefícios que às vezes você vai procurando um benefício e você carrega com eles vários outros. Primeiro, a produtividade, porque você não vai perder horas e horas procurando a chave do carro. Às vezes você precisa de um certo documento e onde que tá? Minha carteirinha de vacinação, onde que fica guardado? Então, você já sabe e gasta tipo 5 segundos para poder procurar aquilo que você precisa. Na hora de se arrumar para vestir, você sabe você pode fazer aquele checklist, né? Eu tenho compromisso amanhã de noite você já separa a roupa, que isso já ajuda, né? Então, esse ganho de tempo. O estresse, que diminui muito, né? A família vai toda ajudar nessa organização, né? Você ganha na comunicação, porque a organização é muito importante. Tem uma etapa que a gente fala sobre isso, que é a questão da comunicação com a família. Não adianta só você ser organizado se quem mora com você não é. Então precisa dessa comunicação e todos têm que saber onde está tudo na casa. Até porque pode ser um fator aí de atrito dentro de casa, né? A procura de um objeto que não se encontra. Onde que está aquilo? Eu falei para você ser mais organizado. E aí vira aquela bola de neve, né? Tem a questão da economia também, porque você não compra objetos repetidos. Então, de repente, você está precisando de determinada coisa. Nossa, eu preciso de um ralador de cozinha e tal. Aí você compra, né? Aí vai passar um tempo, você fala, nossa, ele estava aqui, nem sabia. Muitos alimentos que são perdidos porque perdem a validade. Então, a gente economiza também nesse sentido, né? E foi publicado um estudo no New York Times pelo Departamento de Psicologia que uma casa bagunçada, ela aumenta o nível de cortisol, que é responsável pelo estresse, né? Isso pode causar depressão, pode causar obesidade. Então, a falta de organização traz com ela muitas coisas negativas. E, pelo contrário, a organização traz muitas coisas positivas também. Gabriela, agora eu te retomo a pergunta inicial. Então, é possível a gente manter a vida organizada, mesmo num período caótico como esse,
na pandemia? Sim, é muito importante, principalmente que a gente pode observar que geralmente pessoas desorganizadas ou pessoas bagunceiras é um reflexo de dentro. A nossa casa, a organização externa tem a ver com o que se passa dentro da gente. Então é muito importante a gente observar isso, sabe? Então a disposição dos objetos na nossa casa, tanto o acúmulo deles quanto a desordem deles, estar em lugares que não deveriam estar, tem a ver com às vezes uma confusão da nossa mente. Às vezes a pessoa é muito ansiosa, muito confusa e isso atrapalha a organização. Então o que eu como personal organizer ou como organizadora profissional trago isso, uma modificação, uma transformação pessoal. E é muito bonito você ver que no trabalho que você faz com a pessoa ou com aquela família, você resgata muito dessa saúde mental, dessa tranquilidade, dessa paz, porque ela não vai ficar rodopiando na casa ou às vezes na empresa, que eu também trabalho no mundo corporativo. O ganho de produtividade, isso é muito bom para a mente. Então, uma pessoa organizada, antes de tudo, ela tem a mente organizada. E a organização não é só para quem já nasceu com esse dom de organização. Eu falo porque eu sou uma ex-bagunceira, tá? E isso funciona. Então, a organização transformou a minha vida, então pode transformar a vida de qualquer pessoa. Sem dúvida. Gabriela, nossa conversa foi ótima, muito obrigado por participar com a gente. E para encerrar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas de casa. Nesse período de pandemia, caótico, sei que fica complicado fazer planejamentos, por não saber até quando isso vai se estender, mas pode ser uma oportunidade para já iniciar a sua organização de vida, né? Sim, te agradeço muito, adorei o bate-papo também. E uma dica muito importante, comece hoje. Como você mesmo falou, esse mundo caótico, essa situação que a gente está vivendo, é muito complicado a gente fazer plano futuro, né? Então vamos fazer hoje, né? Em vez de ficar pensando, aqui, quando eu entrar de férias, quando acontecer tal coisa, quando acontecer tal evento. É uma crença limitante da organização. A gente acha que para se organizar a vida tem que parar. Não, eu vou parar um momento para organizar. Não, vamos começar hoje. Pega um ponto que está te incomodando na sua casa e comece por aí. Então você vai já perceber os benefícios. E aí você vai levando a família toda, não precisa nem brigar. Sem dúvida, Gabriela, muito obrigado. Obrigada. Agradeço você também que acompanhou mais um vídeo do nosso canal. Se inscreva aí, receber a notificação assim que a gente publicar. Um grande abraço a todos, até semana que vem.